Shalom, boa tarde, graça e paz seja multiplicada. Vamos estudar sobre Cantares, capítulo 7. Chegamos no final do nosso estudo, o último capítulo que eu prometi, de entregar para vocês é esse capítulo 7 de Cantares Salomão. Cantares capítulo 7 vai falar dos galardões. Quais os galardões, que tipos de galardões os escolhidos irão receber. Nós vemos aqui uma retrospectiva, né? Cada um trouxe ricas instruções, trouxe ricos conteúdos para a nossa meditação, né? A noiva de Cristo, o arrebatamento, dois exércitos, duas fileiras de dois grandes exércitos, os que morreram em Cristo, os que serão transformados, tudo isso profetizado até o capítulo 6. E no capítulo 7 fala dos galardões. O galardão que nós iremos receber. Nós iremos ter um galardão. Não é somente a salvação, tem algo mais aqui. Então, olha só, vamos lá. Que formosos são os pés nos sapatos, ó filha do príncipe. A volta das tuas coxas são como joias trabalhadas por mãos de um artista. Aqui nós vemos que o primeiro galardão seriam sandálias. Sandálias. A sandália na Bíblia, ela significa honra. Nós temos uma passagem bíblica lá em Deuteronômio, capítulo 25 e versículo 10. Por exemplo, são dois irmãos, né? E os dois se casaram, cada um com a sua noiva. Suponhamos que um desses irmãos veio a falecer antes de suscitar descendentes. Então a noiva desse falecido, a viúva, ela pode reclamar que quer um descendente no nome do marido falecido. Então o cunhado dela seria, por essa lei, obrigado a assumi-la como esposa e gerar descendentes com o nome do irmão falecido. Nós vemos aqui essa lei. Essa lei é uma lei lá de Israel, uma lei mosaica de Moisés. E quando a pessoa se acovardava e não cumprisse esse mandamento, o que aconteceria com essa pessoa? A noiva poderia tirar-lhe as sandálias e ele seria conhecido em Israel como a família do descalçado. Então, vemos que ele deveria ter feito essa justiça social com a viúva. E ele não fez, ele descumpriu o mandamento de Deus, então ele ficou descalço. Podemos ver que essa lei não é apenas para o casamento, porque fala do mandamento de Deus. Então, quando a pessoa ela tem algum tipo de covardia em relação a cumprir algum mandamento de Deus, ela perde essa honra e vai ser conhecida no céu também como a família do descalçado, sem sandálias. A sandália nos pés, irmãos, meus queridos, é uma honra tão linda, porque a Bíblia diz assim, né? Tem aquele versículo: quão formosos são os pés daqueles que fazem as boas obras, que pregam o evangelho. Está falando dessa honra. Quão formosos são os pés, está falando dessa honra. Nós vamos receber uma honra que é uma sandália, como está escrito aqui em Cantares capítulo 7. Olha que coisa linda. E essa sandália, a Bíblia diz aqui, Cantares 7, que é uma joia. E ela é trabalhada pelas mãos de um artista. É feita com muito carinho, muito zelo, muito amor, e as pessoas vão receber essa sandália. Então, você andar no céu com uma sandália dessa, tão linda, vai ser uma coisa assim de destaque. As pessoas vão olhar, aquele ali foi honrado por Deus. Vão saber, aquele foi honrado por Deus, ou aquela foi honrada por Deus. Pés formosos, fala de honra. Também é abençoada. É como se fosse
as bênçãos do Senhor que enriquecem e não acrescentam dores. Nós recebemos então essas honras aqui na terra já, em vida. Em vida nós já começamos a desfrutar dessas bênçãos do Senhor que enriquecem e não acrescentam dores. E quando chegarmos lá na glória, iremos receber essa sandália, esse galardão que refere a uma honra que Deus vai nos fazer. É uma honra. Aí vamos continuar aqui, capítulo 7, versículo 2. O teu umbigo, como uma taça redonda, a que não falta bebida, e o teu ventre, como um monte de trigos cercado de lírios. Aqui está falando de um umbigo, que é como uma taça redonda, que não falta bebidas. O vinho, a bebida, na Bíblia, é tratada como alegria. O umbigo, na nossa mãe nos gera, nós estamos ligados à mãe pelo nosso umbigo. Então, o umbigo refere-se à geração. Então, foi gerado com alegria. Aqui, Deus, quando Ele gerou, Ele está falando aqui que a noiva de Cristo, os escolhidos de Deus, eles foram gerados. Eles passaram por um processo para serem gerados e agora vão ser recompensados com alegria. Por causa desse processo, muitos processos são dolorosos, muitos processos doem, ferem, mas é para nossa lapidação. É como um diamante que você vai lapidando e esse diamante vai ficando cada vez mais bonito conforme é lapidado. Então é esse o processo da lapidação. Aí fala aqui mais, ó, o teu ventre como um monte de trigo cercado de lírios. Monte de trigo fala da prosperidade, né? Que eu falei antes. As bênçãos do Senhor que enriquecem e não acrescentam dores. Vamos desfrutar disso já aqui na terra, porque é promessa de Deus para nossas vidas. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, eles não são descalços, eles guardam o mandamento de Deus, eles vão ter esse privilégio de serem honrados por Deus por causa de terem guardado os mandamentos e cumprido os mandamentos de Deus, e vão receber uma sandália e vão receber já aqui na terra as bênçãos do Senhor que enriquecem e não acrescentam dores. Esse é o segredo da prosperidade, meus amados. Esse é o maior segredo da prosperidade. Não adianta a pessoa ficar falando assim, vou fazer uma campanha para você ser próspero e tudo, e fazer oração e nada disso, não vai resolver. A Bíblia é bem clara, o que resolve para você ser próspero é você guardar os mandamentos de Deus, é você seguir a doutrina, tudo que está aqui na Bíblia, andar nesse caminho aqui, que você vai receber as bênçãos do Senhor que vão te enriquecer e não vão te acrescentar dores. E por fim, a vida eterna, e lá na vida eterna, um galardão que nós vamos receber por ter guardado as palavras do Senhor em nosso coração. Então o galardão é uma sandália, calçados os nossos pés na sandália. Quão formosos são os pés, eu torno a repetir, né? Daqueles que levam o evangelho das boas novas. Está falando disso. O galardão que nós vamos receber é justamente uma sandália tão linda, mas tão linda, mas tão linda. Uma sandália de anjos. Os anjos usam essas sandálias lindas, essas sandálias ornamentadas, trabalhadas, reluzentes. Que pezão bonito não vai ficar, né? Que pezão bonito dentro dessa sandália, dentro desse galardão que nós vamos receber. Antes de chegar no versículo 3, vamos ler aqui Salmo 81, 13. Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Aqui já diz tudo, né? Olha só o versículo 14. Em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Aqui está falando que se você guardar os mandamentos de Deus e andar no caminho do Senhor, a mão dele, ele vira contra os teus adversários, aqueles que te perseguem, que te caluniam, que te difamam. Essas pessoas, a mão do Senhor persegue essas pessoas para os destruir, assim como lá no deserto,
O povo saiu do Egito, foi para o deserto, e ali no deserto eles pecaram. Então a Bíblia diz assim que a mão do Senhor perseguiu para os destruírem. E quando eles foram entrar na terra prometida, foram só os filhos deles que estavam vivos. Aquela geração já tinha morrido tudo. Tinha morrido todo mundo já. Então os filhos deles que entraram na terra prometida, não foram aqueles que saíram do Egito. Somente Josué e Caleb que saíram do Egito, e Moisés não pôde entrar também por causa do pecado do povo. Ele olhou só a terra prometida, mas não pôde entrar. Então a lei de Deus ela é muito rígida, é muito rígida. Vamos ler aqui os Salmos 81, né? Olha só. Aqui está falando que se você guarda as leis de Deus, então, né? Versículo 14. Ele, o Senhor, ele persegue e abate os seus inimigos. Versículo 15. Os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno. 16. E o sustentaria com trigo. É aqui que fala do trigo, né? Da prosperidade. O trigo mais fino, ou seja, você vai receber as riquezas mais finas dessa terra, que essa terra pode te oferecer. Eu fartaria com o mel saído da rocha. Mel da rocha. Aqui fala de fartura. Aqui fala de prosperidade. Então, se você guarda os mandamentos de Deus, você vai ser uma pessoa próspera sobre a face da terra. Próspera financeiramente, na saúde. Você não fica doente. Se alguém fizer alguma coisa de ruim para você ficar doente, não pega em você. A Bíblia fala, né, que se comeres alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porque nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro, estamos protegidos pelo sangue do Cordeiro. Então aqui Salmos 81, de 13 a 16, fala sobre isso, né? E aqui também, no versículo 2 ainda, antes de entrarmos para o 3, depois do trigo, né, fala aqui cercado de lírios. Então, onde estão os lírios? Os lírios estão aqui na terra. E quem são os lírios? São os escolhidos. Então, a pessoa ela está cercada pelos lírios. Então, além da prosperidade, só tem gente boa perto dela, né? Só tem gente boa. Só tem os lírios, os escolhidos que estão ali do lado, assessorando, ajudando e na luta do dia a dia, né? Então, olha, é só bênção, né? Aqui nos mostra também, cercada pelos lírios, nos mostra que estamos congregando em uma congregação, por exemplo, indo a uma igreja. É claro que religião não salva ninguém, mas nós temos que ir em uma igreja para aprendermos a palavra de Deus. As igrejas evangélicas não são consideradas como religiosas, e sim são as igrejas do caminho, que mostram o caminho que leva ao céu. E quem é o caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar até o Pai se não for através desse caminho, porque ele só tem esse caminho, que é um caminho estreito, e a porta também é estreita, para você poder chegar no reino dos céus. Então você tem que andar nesse caminho. Aqui fala de uma jornada. Não é só você aceitar Jesus, tá salvo, acabou, agora eu vou fazer o que eu quiser. Não. Tem que andar no caminho. É como se fosse uma corrida. Quando você aposta uma corrida com alguém, você só vence a corrida quando você chega lá no final, em primeiro lugar ainda, né? Quando você chega lá no final apenas, aí você vence a corrida. Então, tá falando disso, tá falando dessa jornada. Essa jornada que tem que ser é um trajeto que você tem que percorrer para você ser salvo, é o trajeto da salvação. No versículo 7 tem um segredo também bem lindo aqui para nós. Aqui fala da palmeira. Olha só, versículo 7. A tua estatura é semelhante à palmeira e os teus peitos aos cachos de uvas. O que fala a Bíblia, quando a Bíblia fala de palmeiras, a Bíblia está falando de uma árvore que é resistente a tempestades. Às vezes a palmeira está aqui, né? O vento sopra. O vento soprando, o que acontece com a palmeira? Ela deita no chão. O vento forte, de quilômetros por hora, vai passando. E quando acaba a tempestade, a palmeira está ali, intacta, está de pé.
É assim que é a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro, os escolhidos de Deus, eles também são assim, como passam por tempestades. Mas quando passa a tempestade, tá ali de pé, tá louvando a Deus, tá adorando, tá glorificando. É assim. A tempestade passou, nem se lembra mais, já passou, né? Mas aí tá de pé novamente, na presença de Deus. Os escolhidos são assim. Então aqui nos traz uma comparação que os escolhidos que recebem esse galardão ali, né? A prosperidade, a sandália e os outros galardões que fala aqui, né? Tá falando também que é resistente às tempestades. Pode vir a chuva que for, a tempestade que for. É como águia. Se não voar por cima, ela deita no chão e a tempestade passa. Né? É assim mesmo que acontece. Grande Deus, bondoso e misericordioso para com nossas vidas. Versículo 8. Dizia eu: subirei à palmeira e pegarei em seus ramos, e então os seus peitos serão como cachos da vide, e o cheiro da tua respiração como as maçãs. Então ele fala aqui, né? Subirei as palmeiras e os cachos da vide. Uma palmeira que produz cachos de uvas. Olha que tremendo, hein? Uma palmeira que produz vide. O que, que é o fruto da vide? É a prosperidade. Próspero. Aqui fala da videira, fala de prosperidade. Então é uma palmeira, é uma pessoa que é próspera na terra. Então você guarda os mandamentos de Deus, que Deus vai te abençoar e você vai ser próspero sobre a terra. Ainda tem outra coisa aqui, ó. Cachos da vide, o finalzinho do versículo 8, o cheiro da tua respiração como das maçãs. Eu já falei sobre isso nos estudos anteriores, aqui torna a repetir o cheiro da maçã. O que é o cheiro da maçã? A maçã, ela tem propriedades endogástricas e quando a gente come a maçã, ela limpa a nossa boca todinha, nosso sistema digestivo todinho, ele é limpo, certo? E a maçã também ela é comparada com a palavra de Deus. A palavra de Deus. Na Bíblia, a palavra de Deus é a maçã. Nós estudamos isso nos versículos anteriores também, que fala quando você chega no bosque, que é uma macieira, você senta debaixo da sombra da macieira para comer os seus frutos. Ali você está sentado na sombra de Deus, comendo os frutos, que é a palavra de Deus. Então aqui o hálito de maçã quer dizer que você comeu maçã. Então aqui está falando justamente isso. A pessoa ela se alimenta da palavra de Deus. Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, meus amados, é uma descrição de como você faz para ser um escolhido, praticamente. Por quê? Porque você tem que guardar os mandamentos, você tem que se alimentar da palavra, você tem que ler a Bíblia todos os dias. Então, quando você começa a ler a Bíblia todos os dias, o seu hálito muda. Agora os seus dentes estão branquinhos. Por quê? Porque a maçã limpa tudo. Limpa o dente, limpa tudo, o sistema digestivo, né? Ó, versículo 9. O teu paladar como bom vinho para o meu amado, que se bebe suavemente e faz com que falem os lábios dos que dormem. Aqui tem outro segredo, uma chave aqui, né? Os lábios dos que dormem. Salmos 126. Você vai estar como os que sonham. A vida nossa é como os que sonham, de tanta alegria. Então aqui está falando vinho, o vinho fala de alegria. O vinho, olha só, versículo 9: o teu paladar como o bom vinho. Então, o vinho fala de alegria. E vamos estar como aquele que sonha. Salmo 126. Quando o Senhor, Yahweh, trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. A felicidade era tanta que estava como os que sonham. Versículo 2. Então a nossa boca encheu de riso e a nossa língua de cântico. A nossa boca encheu de riso e a nossa língua de cântico.
Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor a estes. Versículo 3. Grandes coisas fez por nós, pelas quais estamos alegres. Então vai ser alegria, vai ser só alegria. Lá na glória, os galardões que vamos receber, a vida no céu. Tem gente que pensa que a vida no céu é só ficar ali orando, cantando. Não, meus queridos, o céu, ele é a terra foi materializada do céu. Tudo que tem aqui na terra tem lá no céu. Lá tem animais, lá tem carros, lá tem trabalho, as pessoas vão trabalhar. Os anjos trabalham. A Bíblia fala que os anjos do Senhor, que Deus dá ordem aos seus anjos para trabalharem ao nosso respeito, né? Para nos guardarem e tudo. Então tem anjos soldados, tem anjos mensageiros, tem profissões no céu. Então não é uma coisa assim que vai ser uma coisa monótona, vai ser maravilhoso. E ainda tem coisas que nem foi revelada a nós, porque aqui na Terra, que foi criada depois, né? Que nem foi criada aqui na Terra, mas lá no céu tem, e nós vamos ser surpreendidos com coisas, com sabores, com muitas outras coisas que vão nos trazer muito mais alegria também, e nós nem conhecíamos, nem tínhamos ouvido falar, porque essas coisas o Senhor reservou para os escolhidos. São coisas além do que nós temos aqui na terra, que pode nos dar algum tipo de prazer. Lá no céu vai ter muito mais, é incomparável, que Deus revelou aos escolhidos. Versículo 5. Olha só que lindo o versículo 5 do salmo, desse salmo que nós lemos, 126. Diz assim, ó: os que semeiam em lágrimas cegará com alegria. Hoje nós estamos aqui nessa terra, nós estamos semeando para o reino dos céus. Muitas das vezes passamos por tempestades, por lutas, por provações que derramamos lágrimas, choramos na presença do Senhor, choramos às vezes de tristeza. Mas olha, aqui está falando que nós estamos semeando em lágrimas. Sim, semeamos em lágrima, mas a nossa colheita vai ser com alegria. Lá no céu vamos estar colhendo tudo que foi plantado de bom, coisas boas que vamos estar recebendo. Versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, aqui na terra, nós devemos levar a preciosa semente, que é até aquele versículo do começo, né? Dos pés formosos, né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas e pregam o evangelho. Então, os pés formosos. Nós não temos que nos acovardar de pregar o evangelho. Se alguém chegar e te obrigar a parar, você vai falar assim para essa pessoa: importa obedecer a Deus do que aos homens. Você continua, como os apóstolos continuaram, porque senão você vai perder a sua sandália, vai perder, né, o seu galardão. Não faça isso. Pregue o evangelho, faça a obra de Deus, porque os pés são formosos. Se for preciso, chore, porque quem semeia a semente com lágrimas, com alegria, vai colher os seus molhos, sem dúvida alguma, com muita alegria, com muita alegria. E no versículo 10 desse salmo nós vemos aqui afeição. Do salmo não, desculpe-me. Cantares capítulo 7, versículo 10. Cantares 7 e 10. Eu sou do meu amado e ele me tem afeição. O que é afeição? Afeição é amor. Ele tem amor. E por que que ele nos ama? Nos ama. A resposta está aqui em João, capítulo 14 e 21. João 14 e 21. Aquele que tem os meus mandamentos, novamente reforçando os mandamentos de Deus, temos que tê-los no nosso coração guardados. Olha só, aquele que tem os meus mandamentos, eu os guarda, esse é o que me ama. Então, se você ama Deus, leia a Bíblia. Guarde os mandamentos no coração para você não pecar contra Deus. Guarda no coração. Leia a Bíblia, guarda a Bíblia, decore salmos. Faça isso.
Olha só a recompensa. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Imagina, Deus ele vai se manifestar a você, a nós, porque nós guardamos os mandamentos, nós andamos nesse caminho, que é o caminho que leva aos céus, o caminho que leva a Deus. Então, ele nos deixou a lei dele, não foi à toa. Ele quer que nós estudemos, quer que nós aprendamos sobre a lei do Senhor. E qual é a lei? Os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20. Leia lá em Êxodo, capítulo 20, o que é os 10 mandamentos certinho. Ali no capítulo 20 é exatamente o que Deus entregou a Moisés, né? E com isso, meus irmãos, vamos ver aqui o versículo 11, ó. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passeamos as noites nas aldeias. Aqui fala de uma rotina, do dia a dia, para ir às vinhas, para ver se florescem as vides, se abrem as flores, se brotam as romãzeiras, onde estão plantadas as vinhas. Ali darei o meu grande amor. Aí, meus irmãos, é isso. O versículo 7 tem bastante revelações para nós sobre o nosso galardão, né? Vou fazer uma oração. Chegamos no final do estudo. Vou fazer uma oração. Vamos orar juntos aqui. Senhor Deus e Pai que está nos céus, aqui está, Senhor, essas pessoas que estão aprendendo esta palavra, estão ouvindo este vídeo. Toma nas tuas mãos estas vidas, Senhor, meu Deus, que nós possamos caminhar até o fim dessa caminhada juntos, que possamos chegar no final de nossa jornada e finalmente atingir o grande prêmio da salvação. Ó Senhor, guarda, guia-nos com os teus olhos, lava-nos no teu sangue a cada dia, prepara-nos mais e mais para a tua obra. Em nome de Jesus, Pai, pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém. Deus abençoe você que ficou até o final desse estudo. Deus abençoe grandemente você, sua família, tá? E continue no canal que vamos postar mais estudos ainda. O próximo estudo que eu vou colocar, né, vai ser sobre o cálice da Santa Ceia, o que significa o cálice, quais são os 3 cálices da Páscoa, os cálices que o Messias tomou e o cálice que nós iremos tomar lá na glória. Esse vai ser o próximo estudo, tá? Vai ser bem bonito também, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus!